Graça e paz abençoados. Estava aqui lendo a palavra, não é? Olha, abençoado, a graça de Deus é muito bom de ler, né? Quando recebemos a graça de Deus, nosso coração arde, abençoado, e nós temos desejo de levar a palavra. Qual é o seu desejo, abençoado? Então, o desejo, Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa mente. Então, o meu desejo é de levar a graça, abençoado. Então, por isso, eis-me aqui, não é? Pai amado, Pai querido, faça essa oração. Espírito Santo de Deus que está em mim, faço essa oração para que os meus irmãos recebam a sua graça e recebam o seu apostolado. Regozijo-me no Senhor nessa graça de Deus. Ah, Deus, o próprio Deus habitando em nós. E quanta gente não sabe que nós somos a casa, que nós somos o templo do Espírito Santo. Eles oram, Pai, eles clamam ao Senhor, mas eles não sabem, de fato e de verdade, quão grande e precioso é a Tua palavra. Eles não sabem, Pai, de fato e de verdade, que o Espírito Santo, que o próprio Deus está em nós. Eles ouvem falar de Deus, mas muitos não têm uma manifestação de Deus na sua vida. Eu rogo a Ti, Pai, a mais ninguém, seja um intercessor nessa ministração. Eu rogo a Ti, Pai, mais ninguém pode interceder por nós, a não ser o Senhor Deus, que é grande e poderoso para fazer, além daquilo que pedimos e pensamos. Deus meu, eu sei que o Senhor não desamparou os filhos do Senhor. Eu sei que o Senhor é o nosso intercessor. Eu sei que se nós clamarmos a Ti, o Senhor nos ajuda o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. São os filhos de Deus que erram. Não é o Senhor que erra, pois quando andamos na Sua presença, quando andamos como está escrito, Pai, acertamos mais do que erramos, não é? Porque o Senhor, o seu ensino é perfeito. O seu ensino não tem erro, Pai. É só andarmos conforme está escrito. Conforme está escrito no teu ensino, pelos teus profetas. Assim eu creio e assim eu falo, conforme está escrito pelos teus profetas, ou mesmo através da sua boca, meu Pai. Se nós seguirmos a risca, não vai ter falha, vai haver anjos em nosso favor. Assim eu penso, assim eu creio, assim eu falo e assim eu oro para que o Senhor também oriente os seus filhos, não é? Todos os teus filhos, pois o Senhor mesmo habita em nós nessa nova aliança. Somos o templo do Senhor. Merecemos receber, Pai. Merecemos ouvir a Tua palavra. Merecemos coisa melhor nessa terra, Pai. Em Ti eu confio e agradeço o Seu nome. Graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Graças eu te dou pela saúde dos meus filhos. Graças eu te dou, Pai, todas as vezes que os meus filhos chegam e passam por aquela porta ali. Esta porta, Senhor, agora que eu estou falando, a porta da minha casa, todas as vezes, todas as noites, quando ele chega do serviço dele, eu agradeço ao Senhor, graças eu te dou, porque enviou os anjos para salvar os meus filhos da peste perniciosa lá fora, pois lá fora, abençoado, tem salteadores, lá fora tem ladrões, lá fora tem pessoas maus, lá fora, abençoado, tem pessoas que não pouparão o rebanho. Alô? Pessoas fora da igreja que não pouparão o rebanho. Então aqui o rebanho abençoado está poupado dessas heresias. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos começar essa nossa ministração. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela saúde, pela vida dos meus filhos. Eu te agradeço, Pai, quando os meus filhos por aquela porta passa e entra dentro desta casa. O Senhor está aqui, dentro desta casa espiritual, que é o nosso homem interior, e o Senhor está aqui dentro da minha casa. Então eu chamo a existência daquilo, então tem que chamar, abençoado, a existência daquilo que não vemos, amém? Que todos recebam graça, que todos recebam o apostolado, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá entrar nas escrituras, amém? Então, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Vamos lá. Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim, Deus disse através da boca do profeta, clama a mim e te responderei e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e ocultas que os filhos de Deus não sabem. Alguns já sabem, mas muitos ainda não sabem. O evangelho precisa ser pregado, porque muitos ainda não sabem que é salvo pela graça. Efésios 2:8.
Muitos ainda abençoados, oferecem ofertas a Deus. E Deus disse, não é? Em Hebreus 10, oferta eu não quero. Um corpo foi preparado. Então o sacrifício eu sei que o Senhor não quer mais. Então muitos não sabem, não é? Dessas coisas abençoadas. Sacrifício Deus não quer mais. Então estão servindo e dando ofertas a Deus, queimando o holocausto, queimando incenso, queimando. Então Deus não quer esse tipo de sacrifício mais abençoado. Deus não quer esse tipo de oferta mais. O que Deus quer é que nós servimos Ele com reverência, com santo temor, obedientes na palavra. O que Deus quer é que nós recebemos a sua palavra. Oferta não quiseste, meu Senhor. Um corpo foi preparado. Então Deus foi a oferta. Com uma única oferta, Deus nos aperfeiçoou para sempre. Com uma única oferta. Cristo foi o sacrifício. Jesus Cristo foi a oferta. Então, o que Deus quer é que recebam a graça dele, Jesus Cristo. O que Deus quer é que receba esta oferta. Então, Cristo foi a oferta para que nós não fizéssemos sacrifícios e ofertas nenhum a Deus abençoado. Por isso, nós só vamos à igreja, ou estamos na igreja, ou seja aqui em casa, ou seja no canal, ou seja no Facebook, ou seja na igreja Ministério Graça Apostolado. Nós recebemos a palavra através de alguém, de um ministro de Cristo. Amém, abençoado? Então, eu sou uma ministra de Cristo para enviar a palavra do Senhor. Deus não quer sacrifício. Quem está ensinando a fazer sacrifício e ensinando, olha, vamos ofertar a Deus pelos nossos pecados, vamos fazer esse sacrifício pelos nossos pecados, Cristo remiu os nossos pecados. Estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Amém? É só vocês lerem Hebreus 10, eu postei no Facebook. É só vocês lerem o capítulo de Hebreus 10, é maravilhoso, abençoado. O capítulo de Hebreus 10 é maravilhoso. Não consigo tirar nenhum versículo, ainda não tenho essa habilidade de tirar um versículo para ministrar. Amém? Porque o Hebreus 10 é maravilhoso. Se você ler atentamente, o Espírito Santo está em você. Se você focar, se você ler, pegar um dia e ler Hebreus 10 inteirinho, abençoados. Focar, logo pela manhã. Eu sou boa pela manhã, abençoado. Tudo que eu quero fazer, eu faço pela manhã. Quando eu acordo, pela manhã, eu, Maria, amém? Vou falar de mim. Eu, Maria, eu sou boa pela manhã. Então, eu lendo um capítulo pela manhã, não é ler assim não, viu, abençoar rapidinho não. É ler atentamente, devagar, que Deus vai falar, pois você é a igreja de Cristo. Perfeito você está em Cristo, porque Deus com uma oferta, Hebreus 10, com uma oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre, amém? O nosso espírito abençoado está aperfeiçoado, o nosso homem interior, fazei morrer a sua natureza terrena, não olhe você segundo a carne, não olhe os outros segundo a carne, Paulo disse isso em 2 Coríntios 11, 5:16. Amém? Então não olhe você, não olhe o seu amigo, não olhe o seu pai, não olhe a sua mãe, não olhe o seu filho, não olhe abençoado segundo a carne. Amém? Ah, porque tá isso, porque tá... Não olhe segundo a carne. Se você souber a palavra, você não vai entrar ali e acabou a conversa, abençoado. Amém? É isto. Jeremias 33, verso 3. Clame a mim e te responderei. Então, o que diz a palavra? Clame a mim. Então você tem que clamar a quem? A Deus abençoado. Ele está dizendo, clame a mim. Você tem que clamar a quem? A Buda, a Maomé, a Maria, a Paulo, Não, Deus está dizendo, clame a mim. Clame a mim e te responderei. E anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Olha a preciosidade do evangelho. Quando você segue a palavra, abençoado, clame a mim. Deus, eu preciso disso. Deus, eu isso. Deus, clame a mim. Deus vai te ouvir, abençoado. Deus vai te ouvir. Olha a preciosidade dessa palavra. Clame a mim e te responderei. Eu vou te responder. Olá. E anunciarei coisas grandes e ocultas. Coisas grandes e ocultas. Ou seja, coisas que a gente nem sabe. Se a gente clamar a Deus, Ele vai anunciar a nós
coisas grandes, olha, coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, irmão, tem que seguir à risca a palavra. Mateus 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Mateus 15. E é muito bom ouvir a palavra, é muito bom falar a palavra. É muito bom ouvir, a fé vem pelo ouvir. É muito bom falar a palavra, então temos que praticar a palavra, não é? Praticar, abençoado. Praticar é viver, praticar é falar, praticar é fazer, amém? Praticar a palavra, praticar, falar da palavra e viver a palavra. Praticar, se você ouvir e não praticar, então tá saindo fora esse versículo da sua vida, não é? Mateus 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Mateus 15, verso 19. Pois do coração do homem procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Grife na sua Bíblia, abençoado. Pois do coração do homem, você não pode esquecer disso nunca mais, que Jesus disse segundo a sua carne, quando estava vivo. Olha lá. Pois do coração do homem procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. Nunca mais você pode esquecer disso. Quando você ouvir essas obras da carne, abençoado, você vai dizer, não é o diabo não. Jesus diz que é do coração do homem, ou seja, obras da carne, olha lá, pois do coração do homem, olha lá, pois isso é que é necessário vocês guardar na sua mente. Você vai falar na sua boca. Amém, abençoado? Então a palavra de Deus, abençoado, tem que estar na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração, para a gente poder praticar, para a gente poder falar. Não, isso não é o diabo. Isto procede do coração do homem, é como está escrito, ou procede do diabo. Procede do coração do homem ou procede do diabo, abençoado? Procede do coração do homem, aquilo que está escrito. Coisas novas eu vou te anunciar, disse o profeta. Coisas grandes e coisas que estão ocultas, eu anunciarei a vocês. Coisas grandes e coisas ocultas. Está ocultas para muita gente essas coisas. Por que está oculta? Porque nas igrejas se anuncia que é um diabo que tem na vida da pessoa. O diabo o atentou. Não foi o diabo não, abençoado. Amém? Pois do coração do homem procede maus pensamentos. Do coração do homem, do coração. O coração, ele faz parte, abençoado, de uma carne terrena, do corpo terreno. Não faz parte do corpo espiritual, que é o espírito perfeito em Cristo. O espírito perfeito em Cristo, abençoado, ele não comete tais coisas. Amém? Pois do coração do homem procede maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. A lição aqui hoje, abençoada, é para vocês guardarem que é do coração do homem. Não é do diabo, como dizem aí. Olha, o diabo atentou aquela pessoa, então a pessoa roubou, a pessoa matou, a pessoa prostituiu, a pessoa blasfemou, a pessoa cometeu homicídio. É do coração do homem. Por quê? Porque se esse homem se revestir com a couraça da justiça e ouvir atentamente, clamar a Deus, ele vai andar com Deus e não vai entrar nessas obras da carne, abençoado. Amém? Então é preciso crer em Deus, né? Em primeiro lugar, né, abençoado? Então é preciso crer em Deus, porque Deus vai anunciar grandes coisas para nós, amém?
através dos profetas, através dos homens de Deus, através dos pastores, não é? Então, abençoados, o rebanho está aí, sem os falsos pastores. Paulo, ele diz, não é? Eu sei que após a minha morte não pouparão o rebanho, porque para tudo, abençoado, precisa ter um diabo na vida da pessoa, não é? Porque os falsos mestres que não têm entendimento, ou os falsos pastores, ou os falsos irmãos, tá cheio de falsos irmãos dentro da congregação, abençoado. Falsos irmãos que não obedecem a palavra, ou irmãos que passam por cima da palavra, não é? Anunciando outras coisas, mas menos o evangelho. Então, falsos irmãos. Estão recebendo, estão lendo, né? Estão ouvindo, mas não pregam. São falsos irmãos, falsos pastores, falsos obreiros, falsos. Porque aqueles que estão recebendo a palavra e são verdadeiros para com Deus abençoado, eles anunciam a palavra. Amém? Hebreus 2,14, mais uma vez vamos falar de Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Vai vir um estudo aí, hein? Vai vir um estudo aí e vocês permaneçam aí, abençoado. Permaneçam aí. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. E tem gente aí recebendo a graça, abençoados, mas é mais fácil falar que tem um diabo para sua vida, que aí você corre para a igreja com medo de ir para o inferno, ou com medo do diabo, ou... É mais fácil falar que tem um diabo. O diabo é a nossa carne, abençoado. Os pastores pregam, cuidado com o inimigo. O inimigo é a nossa carne, abençoado. O inimigo é a nossa carne. Então, quando você ouve aqui e ouve lá, aqui você ouve a graça de Deus. Quando você vai para lá, ouvir aos homens, abençoado, e aí esse inimigo, ele tira, ele retira tudo que você ouviu da sua mente. Você ouve a graça aqui e você vai para lá. Lá os mestres da lei, eles vão tirar a graça de Deus. Alô, os mestres da lei vão tirar a graça de Deus. E aí a sua mente, ela vai ficar toda confusa. E Deus não é um Deus de confusão. A sua mente, abençoada, tem que receber o evangelho. Aquilo que Cristo fez é o evangelho. Quando você recebe o evangelho aqui da graça de Deus, lá o inimigo, ele tira. O inimigo é o homem sem revelação. É isto. Amém? É simples assim. Hebreus 2:14. Hebreus 2. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, pois então nós, abençoados, somos filhos de carne e de sangue. Amém? Filhos de carne e de sangue. Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também, né? Filhos de carne e sangue, filhos, eu sou filho de José Teixeira, você deve ter um pai, não é? De carne e de sangue. Mas os espíritos, né? Os espíritos são a verdadeira imagem de Deus, abençoado. Amém? Pois, visto que os filhos participam de carne e de sangue, aqui nós estamos na terra, somos participantes aqui do reino de Deus espiritual. Amém, abençoado? Somos participantes do evangelho de Cristo. Amém? Olha lá. Portanto, visto que os filhos estão... O reino de Deus, Deus nos transportou para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou do império das trevas. Deus aniquilou o pecado para que a gente não sirva mais o pecado. Deus aniquilou o pecado. Se Deus aniquilou o pecado, não tem mais o pecado para a gente servir. Então, nós não podemos mais, abençoado, queimando ofertas, né, pelos pecados. Cristo remiu os pecados do quê? Desse homem aqui? Dessa natureza aqui? Terrena? Não, Cristo aniquilou o pecado o pecado que Adão cometeu. Então, vou queimar incenso, vou queimar oferta, vou fazer sacrifício? Não, Deus foi a oferta. Portanto, visto que os filhos participam de carne e de sangue,
Também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Então, Jesus Cristo, o próprio Deus revestido de carne, ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne, João 1. Para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isso é, o diabo. Então, abençoado, o diabo, ele está aniquilado. Amém? Os inimigos, ou abençoado, os inimigos de Deus é aqueles que se rebelaram lá no céu, abençoado. Apocalipse 12. Apocalipse 12, eles são os inimigos de Deus. Apocalipse 12, 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão, então, lançou-se sobre a terra. Lançou-se sobre a terra, abençoado, mas na terra ele já foi aniquilado pela morte de Jesus. Amém? Então, foram lançados sobre a terra, mas na terra não está mais. Está aniquilado. Foram lançados sim um dia, mas na terra não está mais. Amém, abençoado? Porque Jesus Cristo no madeiro derrotou o diabo. Então não há um diabo na vida da pessoa. Não há um diabo na vida da pessoa. Se a pessoa comete tais obras da carne abençoado, procede do coração da pessoa. Procede do coração da pessoa. Por quê? Porque não está ouvindo a Deus, porque não está clamando a Deus, porque às vezes nem acredita em Deus, porque não clama a Deus, porque não é o tempo da ovelha. Porque no tempo de Deus, Deus vai lá e toma este pela mão e diz, você vai me ouvir. Amém? Salvo pela graça. Amém? Mas na terra abençoado, na terra vai perecer. Se não clamar a Deus, abençoado, Deus é o Pai do nosso espírito. Amém? Abençoado. Somos participantes aqui de carne e de sangue. Nessa terra, somos participantes de carne e de sangue, assim como Jesus foi. Amém? Então, Deus é muito maravilhoso. Se atente em conhecer a Deus. Prossiga em conhecer a Deus, abençoado. Se atente em conhecer a Deus. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Olha que legal, não vão voltar para o céu. Era de lá, mas não obedeceram a Deus, filhos da perdição. Olha lá, esses aqui são os inimigos de Deus. Não ouvem o evangelho, não quiseram ouvir a Deus. E foi precipitado o grande dragão, a serpente, que se chama Diabo Satanás, que engana o mundo todo. Então, hoje a serpente é a carne nossa, abençoada. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, há um chefe e há uns aí que foram acompanhados desses aí. Amém? Então tem que prestar atenção nas escrituras, abençoados. Tem que ler as escrituras. Não há diabo, porque Jesus aniquilou o diabo na cruz há mais de 2000 anos. O que temos é obras na carne. Por quê? Porque não seguimos o evangelho, porque não ouvimos o evangelho, porque não ouvimos a Cristo, porque não ouvimos os profetas, porque desprezamos as profecias. Judas 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Olha lá, eles deixaram, não é legal? A gente tem um lugar abençoado ouvindo o Senhor, a gente tem um lugar no céu e de repente a gente vai para as concupiscências da carne, para mentira, para lascívia, para feitiçaria, para obrações, para feitiçaria, para... Então, uma pessoa dessa não está ouvindo o Senhor. Não está ouvindo, abençoado. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Deixaram a sua própria habitação. Deus não quis mais. Deus é contra estes, abençoado. Esses anjos
Deus é contra estes anjos, porque esses anjos não estão a favor do evangelho, esses anjos não estão a favor de Deus, esses anjos não são obedientes, esses anjos são filhos da perdição, abençoado. Quem não obedece, quem não entra dentro do reino de Deus é um filho da perdição, abençoado. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas. Os filhos da perdição não herdam o reino de Deus. Não entram dentro do reino de Deus. Estes são os filhos da perdição. São desobedientes, são blasfêmios, são contra Deus. Quem é contra Deus? Os filhos da perdição, abençoado. Não vão entrar dentro do reino de Deus. A pátria abençoada está reservada para nós, para os filhos da salvação. Que maravilha ouvir isso, abençoado. A pátria é o céu. O céu está reservado para nós. Amém? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram nada. Jesus, foi Deus quem tirou, abençoado. O próprio Deus aqui não fica. Não, aqui não vai ficar. No meu reino, não. No meu reino aqui, quem manda sou eu sou o soberano, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Aqui não fica não. Aqui só fica ovelhas obedientes, aqui só fica os filhos da salvação, aqueles que eu quis salvar de antemão. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele, Deus, os tem reservado em prisões eternas. Prisões eternas. Na escuridão, para o juízo do grande dia. Juízo esse que já aconteceu lá no Madeiro. Juízo esse que já aconteceu há mais de 2000 anos, abençoados. Amém? Então, é isto, abençoado. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Imagem e semelhança do Senhor. Hebreus 2,14. Estamos nessa terra, somos participantes do reino de Deus. Estamos em carne e sangue. Mas os filhos de Deus, Hebreus 2,14. Estamos lendo, né? Vamos para Hebreus. Vamos continuar em Hebreus 12. Hebreus 12, verso. Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos. Pais humanos quer dizer o quê? Pais participantes de carne e de sangue. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam. Hoje quem nos corrige é o Espírito Santo, é a palavra abençoada. A palavra vai nos corrigindo, Deus vai nos concedendo a sua graça, Deus vai nos dando entendimento. Deus vai anunciando para nós grandes coisas ocultas, que o diabo está aniquilado, ponto. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Puxa vida, abençoado, não vai se submeter à graça de Deus, não vai se submeter ao apostolado. Romanos 1,5, recebemos a graça e recebemos o apostolado. Não vai se submeter ao evangelho que traz paz, abençoado. Não vai se submeter ao Pai dos Espíritos, abençoado. Não vai se submeter, foi o Pai que trouxe a revelação da graça de Deus, abençoado, aos homens de Deus. O próprio Deus, abençoado. Então tem que submeter, abençoados. Tem que submeter, tem que se sujeitar. Vocês, abençoados, tem que sujeitar-vos ao evangelho. O evangelho de Cristo Jesus que está sendo anunciado. Amém, abençoado? Então, em Deus, abençoado, nós fomos feituras do Senhor. Está escrito que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, nós somos mais que vencedores, abençoados.
Amém? Está escrito que nós somos feituras do Senhor. Efésios 2:10, vamos terminar com essa palavra. Porém, abençoados, por isso que nós temos que edificar a igreja de Cristo hoje com essas coisas que não são anunciadas, amém? Então, grandes coisas estão sendo anunciadas para vocês, amém? Vamos terminar com este evangelho aqui, olha, abençoados, Efésios, ouvi essa palavra domingo, ó, eu vou digitar ela para vocês, falar ela para vocês, abençoado. Efésios 2:10. Efésios 2, verso 10. Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura sua. De quem? De Deus, abençoado. Olha lá. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Olha lá. Esse sua aqui tá em S minúsculo, olha. Se eu traduzir a Bíblia, não é que a Bíblia ela foi traduzida, graças a Deus não foi interpretada, amém? Não foi interpretada. Eu colocava um S maiúsculo, ó, porque são coisas de Deus, né? As coisas de Deus tem que ser, né? Grande, né? Abençoado. Coisas grandes eu anunciarei, disse Deus. Não é? Então Deus ele vai nos ensinando, o Espírito Santo que está em nós, amém? Efésios 2, verso 10. Efésios 2, verso 10. Vamos terminar com essa palavra. Pois somos feitura sua. Então, ele bate com o Hebreus 12, 9. Olha lá, ó. Vamos simultaneamente, assim como o profeta fala lá. Assim como o mestre fala. Hebreus 12, verso 9. Olha lá. Simultaneamente, vou fazer uma dobrinha aqui, olha, faz uma dobrinha assim, abençoado, ó, Efésios e Hebreus, ó, faz uma dobrinha na Bíblia, olha lá, ó, Efésios 2, verso 10, pois somos feitura sua, ou seja, Deus nos fez, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então somos filhos de Deus para viver o evangelho de Cristo, para viver o evangelho de Deus, para viver o evangelho que está sendo anunciado. Amém? Não há diabo, não há pecado. Não há diabo, não há pecado. Somos abençoados. Efésios 1:3. Amém? Não há pecado. Hebreus 9, verso 26. Não há diabo. Hebreus 2:14. Não há pecado. Não há diabo. Estamos abençoados. Efésios 1:3. Amém, abençoado? Este é o evangelho que deve ser anunciado. Este é o evangelho que deve ser anunciado. Efésios, para terminar, Efésios 2, verso 10. Pois somos feituras suas, somos feituras de Deus, somos filhos de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Esse Cristo Jesus, ele nos aperfeiçoou para sempre. Jesus Cristo, o próprio Deus, revestido de carne. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras é anunciar o evangelho, abençoado. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós temos que andar nessas obras. Amém? Simultaneamente, Hebreus 12. Olha lá. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, para vivermos, precisamos nos sujeitar a Deus. Precisamos nos sujeitar à sua palavra. Amém, abençoado? Então, é isto aí, amém? Então, graça e paz a todos vocês. Senhor, obrigada por esse evangelismo, obrigada por tudo e por todas as coisas. Te agradeci no início, agora te agradeço novamente no final. Obrigada por este evangelho. Obrigada, Senhor, porque eu vou anunciar a sua graça. Efésios 2:8 diz que pela sua graça nós somos salvos.
não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Estamos atentos à sua palavra, estamos atentos, Senhor, ao que o Senhor nos fala. Estamos atentos, vivemos na terra, mas não somos daqui. Nós somos do mundo de Deus, somos ovelhas predestinadas e escolhidas para estar no seu reino. Somos herdeiros, somos feituras do Senhor, somos herdeiros de Deus, somos herdeiros de Deus e já estamos recebendo a sua graça e o seu apostolado. Romanos 1:5, recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graças eu te dou por esse evangelho, graças eu te dou, graças eu te dou, graças eu te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. E anuncia, Pai, este evangelho a toda a terra, através dos ministros de Cristo. Graças eu te dou. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês.